Father in heaven, it's no secret at all. When you think of your children, how far they are from home. Two tender tears fall from your eyes, and your cries shake the world. Cannot bear to see you this way. Shalom Aleichem, tudo bem? Estamos começando mais uma edição do programa Aveleben, um programa que não é proselitista. Esse é um programa feito especialmente para a minha família, para os meus filhos, a Gabriela Dodani, minha primogênita, ao Gabriel Kalev e a Ariela Recede, a todos os outros filhos netos que virão. É um projeto que eu estou fazendo para deixar perpetuado na internet, no YouTube, para que as futuras gerações possam ver o pai, o patriarca, ainda aqui falando, estudando uma mesa redonda, discutindo a Parashá HaShavua e trazendo uma mensagem para vocês aí sobre os problemas da vida contemporânea. E o papai, se não estiver aqui, fica esse vídeo para que vocês vejam, estudem e olhem, e de uma maneira talvez longe, mas através desse vídeo eu posso ajudar vocês a problemas do dia a dia da vida, porque eu sempre trago a mensagem da Torá, comparando com a realidade do que a gente vive no dia a dia, o que a gente pode trazer para a atualidade, ok? As explicações. Então não é um programa proselitista, é um programa feito especialmente para a minha família, mas qualquer outra pessoa que queira estudar, queira aprender a Torá, fique à vontade, a gente vai se sentir feliz e dessa maneira feliz por estar contribuindo um pouco com a divulgação, com a propagação da palavra do Eterno, da Torá, e que brevemente possa preencher a terra inteira como as águas cobrem o mar, na redenção final que vem em Mashiach brevemente em nossos dias. Amém, amém. Esse programa é um programa que fala sobre a Parashá HaShavua, e essa semana estamos falando sobre a Parashá Vaishlach, e vamos então falar sobre a quarta aliar dessa semana, dessa Parashá, que vai do capítulo 33, do Pasuk 6 ao 20, ou seja, do versículo 6 ao 20. Vamos fazer a leitura, vamos fazer a bênção da leitura da Torá, para não falarmos palavras de Torá em vão, ok? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol hamim venatan lanu et torato Baruch atah Adonai notech haTorah amém. Bem, e começa falando sobre: e as serviçais aproximaram-se de Esav com seus filhos, prostraram-se. Leá e seus filhos também aproximaram-se e prostraram-se. Finalmente Yosef e Rachel vieram e se prostraram. O que quiseste com todo esse acampamento que veio me saudar? Perguntou Esav. Ganhar em teus olhos favor, respondeu Yaakov. Olha que interessante, presta bem atenção o que Esav vai dizer. Eu tenho bastante, muito mais do que preciso, disse Esav. Meu irmão, que permaneça contigo o que é teu. Yaakov disse: por favor, não me diga isso. Se realmente eu encontrei graças em teus olhos, então tome o meu presente de minhas mãos. Yaakov intimou Esav dizendo: por favor, tu mereces o presente simplesmente porque eu vi a tua face, que é como ver a face de um anjo de Deus, pois eu de fato vi a face de teu anjo protetor. Isso em parênteses, tá, gente? E tu me recebeste tão favoravelmente. Por favor, aceita meu presente de boas-vindas, assim como fui trazido para ti com tremendo esforço. Preste atenção, tremendo esforço, pois Deus tem sido benevolente comigo, e eu tenho tudo. Olha que interessante, mais abre esse parênteses, eu tenho tudo. E Yaakov falando de que necessito. Yaakov assim insistiu com ele, e finalmente Esav aceitou o presente. E ponhamos-nos a caminho, disse Esav, e eu caminharei junto contigo ao seu passo. Meu senhor, replicou Yaakov, tu sabes que as crianças são frágeis, novamente colocando as crianças em primeiro lugar. E Yaakov aqui: os rebanhos e o gado e as suas crias dependem de mim. Se eles forem apressados, então todo o rebanho morrerão. Que meu mestre, olha, ele chamou de meu mestre, o irmão, ok? De acordo com que o meu mestre, por favor, siga adiante de seu servo, e em seu próprio ritmo e caminho, e eu irei mais lentamente de acordo com a força do trabalho do animal pela qual sou responsável, e de acordo com o passo das crianças até eu chegar e encontrar meu senhor.
uma coisa muito interessante, eu vou falar daqui a pouco para vocês. Em nosso destino final de Seir, deixa-me colocar alguns dos meus homens à tua disposição, disse Esav, tentando, né, persuadir ali Jacó, né, insistindo. Para que seria isso preciso, replicou Yaakov, apenas deixe-me permanecer em termos amigáveis contigo, ok? E não me retribua nada. Nesse dia Esav retornou seu caminho para Seir, entre parênteses, sozinho. Preste bem atenção no que fala, sozinho. E Jacob seguiu para Sucot. Peraí, mas ele não ia para Seir? Por que ele foi para Sucot? Ali ele construiu para si uma casa, preste bem atenção nisso, uma casa, e fez cabanas, ao contrário, Sucot para o seu rebanho. Por isso ele chamou o lugar de Sucot cabanas. Após 18 meses, isso entre parênteses, em seu caminho, desde que saíram de Padam Aram, Jacob chegou à cidade de Shechem, que ficava na terra de Canaã, inteiro. Quando a Torá diz inteiro, entre parênteses, nossos sábios vão dizer, principalmente Rashi, em saúde, em riqueza e conhecimento de Torá. E ele montou o acampamento diante da cidade, e ele comprou parte do campo aberto, no qual ele ergueu a sua tenda, por 100 quesitas, dos filhos de Hamor, pai de Shechem, e ali ele ergueu um altar e o chamou em comemoração ao milagre da sua salvação de Deus de Israel. Aqui termina. Vamos agora falar um pouco mais sobre os Midrashim e explicar um pouco mais o que foi que aconteceu. Preste bem atenção numa coisa, olha só. Aqui, primeiramente, fala que as serviçais se aproximaram, depois vem falando que as pessoas, como os filhos, se prostraram, ou seja, todos humildes, toda a família de Jacob, igualmente a ele, humilde. E fala sempre buscar ganhar favor aos seus olhos. A gente sempre deve se esforçar em buscar favor aos olhos dos nossos líderes, dos chefes, dos mestres, etc. E olha que interessante aqui, Esav tinha muito mais do que precisava. Lembra que eu pedi para vocês prestarem atenção? E Esav mostra que ele tinha muito mais do que precisava. Diferente de Jacob, que é um justo, que ele fala, eu tenho tudo o que preciso. Então, olha a diferença. O Pirkei-Avot fala sobre o seguinte: a quem deve se considerar rico? Aquele que se alegra com o que tem. Ou seja, a verdadeira riqueza é se contentar com aquilo que se tem. Ou seja, eu não preciso de grandes coisas, esbanjar e etc. E nós vemos que Esav era um esbanjador, ele tinha além do que ele precisava. Eu tenho muito mais do que preciso. Jacob disse, não, eu tenho tudo o que eu preciso. É por isso que muitas pessoas dizem que o judeu é avarento, é mão de vaca. Não é essa a questão. A questão é justamente que o judeu procura ter o mínimo, o necessário, não esbanjar, ostentar, né? Aí a ostentação que é muito comum hoje no nosso tempo contemporâneo, 2016, 17, no ano aqui. Bem, e fala que insiste em fazer o bem e encontrar graça. Então, você viu que Jacob realmente insistiu para que ele pegasse o presente. Pegue, tome. Insistir em fazer a bênção. É diferente do que a gente vê lá atrás, quando o pai Avraham tenta comprar o terreno e aquele homem, me esqueci agora o nome da paraxá e do homem, mas fala que o homem diz, o que é? Não, toma, eu estou te dando a terra, fica para ti. E o pai Avraham diz, não, eu quero comprar. Não, o que é algumas moedas de shekels entre mim e ti? Ou seja, ele não queria realmente dar o terreno para que o pai Avraham enterrasse a sua morta. Então a gente vê, quando a pessoa insiste muito é porque ela não quer dar. Existe um costume que algumas crianças, ou até adultos, fazem isso quando eles não querem dar o que eles estão comendo. Eles pegam o que estão comendo e dizem, quer não, né? Quer não, né? Quer não. Ou seja, só estão oferecendo para entre aspas, cumprir o papel politicamente correto de ser educado, mas na realidade o coração deles não querem dar. Algumas pessoas, eu me lembro quando eu cheguei aqui em Curitiba, algumas pessoas disseram para mim, Abahu, nunca se convide para ir na casa de um curitibano, porque o curitibano não gosta dessa coisa muito expansiva, de você ir para cima, etc. Nunca se convide a ir na casa de um curitibano. E eu me lembro que logo quando eu cheguei aqui, antes dessa mesma pessoa ter me avisado isso, eu fui na casa de um amigo, sem ser convidado, e fui lá, porque eu achava que ele era meu amigo, gostava de mim, eu gostava dele, eu fui lá fazer uma visita. De repente, amigos fazem isso, não marcam um horário para falar. E eu cheguei, essa pessoa ficou meio sem jeito e disse, oi, tudo bem? Tipo, o que você tá fazendo aqui? E ele tava lá com outro amigo dele, tomando lá e comendo lá, e aí ele acabou dizendo, Abahu, você aceita comer? Ou seja,
o coração dele não estava ali, ele não queria realmente que eu estivesse ali. Depois eu descobri que aquela pessoa realmente não era minha amiga. Enfim, o que eu quero dizer é que nós devemos insistir. Tem muitas pessoas que dizem que querem te dar uma coisa, querem te dar uma base, querem te dar sei lá, qualquer coisa, e na realidade elas não querem delas, estão apenas fingindo, cumprindo com um papel politicamente correto. Então, nós vemos aqui a essência do pai Yaakov, que ele realmente insistiu em fazer o bem, em dar o presente. Ver o próximo como um emissário, uma mensagem de Deus. Quando o próprio Yaakov disse, olha, eu lutei com o anjo, eu vi como se o rosto de Deus em você. Aqui existe um outro ensinamento filosófico judaico, que toda vez que a gente olha para o próximo, nós estamos vendo Deus ali. É diferente de eu dizer eu sou Deus e dizer que Deus está em mim. Deus é tudo, Deus sou eu, Deus é o próximo, porque a essência de Deus está em tudo. Então, você tem que olhar o seu próximo e ver também Deus nele. A face, o anjo, o teu próximo. Então, é justamente isso que a Torá traz, essa mensagem, que Yaakov ver no rosto de Esav o próprio Deus também, né? Ver ali, porque Deus fez um homem segundo a sua imagem, é olhar para o próximo, é olhar para Deus, entendeu? Você fazer o bem para o próximo é fazer o bem para Deus, já disse também porque é outro, aquele que agrada a humanidade, agrada a Deus, aquele que agrada a Deus, agrada a humanidade. Se esforçar em ser grato e ter gratidão é uma coisa que é muito difícil, as pessoas dificilmente são gratas. E ser grato, ter gratidão é uma coisa difícil que poucas pessoas têm. Então seja grato. Eu falo isso de mim mesmo. Muitas vezes algumas pessoas já fizeram coisas maravilhosas por mim e eu acabei falando, aquela pessoa já fez isso por mim, né? Já, amor. Falei, poxa, eu tenho que ser grato com aquela pessoa. Às vezes você acaba esquecendo, do ser humano, eu tenho essa falha, mas eu procuro sempre que lembrar ser grato às outras pessoas. Se esforçar em ser grato, reconhecer a benevolência de Deus, ou seja, aqui quando Yaakov disse, olha, Deus já me deu tudo isso, eu tenho que fazer uma coisa, seja grato, reconheça tudo aquilo que Deus te deu, como fala que ele passou o rio Yaboque, né? Passou aquele rio sozinho, só com um cajado, agora ele tem grandes quantidade de riqueza material. Seja grato, reconhecer então e buscar tudo de que necessita e não além do que necessita. Esse daqui é um ensinamento que a gente viu, né? Sempre buscar aquilo que se necessita, não o além que se necessita. Hoje nós vivemos em uma geração que é imediatista, materialista. As pessoas muitas vezes compram além do que precisam, e você vê, hoje tem aí a OLX, tem outros sites de troca, de busca. Por quê? Porque as pessoas às vezes compram coisas de que elas não necessitam e ficam aí espalhadas pelo canto. Eu falo de todos nós, isso já aconteceu comigo também. Então, compre apenas aquilo que você realmente necessita. Insistir em fazer o bem, não acompanhar Esav quando ele fala, e Yaakov não queria acompanhar Esav, saber que as crianças são frágeis e proteger da companhia da influência de Esav. Por que na realidade Yaakov não queria acompanhar Esav? Primeiro, os nossos sábios falam que Yaakov é o que o judeu faz. O judeu quer estar bem com todo mundo, quer ter um bom relacionamento com todo mundo, politicamente correto, mas não quer se envolver diretamente com aquela pessoa. Por quê? Para que a gente evite essa assimilação. Então Yaakov estava ali fazendo o que? Protegendo as suas crianças, protegendo a sua família, né? Do que das influências negativas de Esav. Então eu falei, não, eu quero ter um bom relacionamento com você, com teus vizinhos, mas eu não quero ter uma intimidade. Por exemplo, eu tenho um sério problema, eu gosto muito dos meus chefes, dos meus patrões, dos meus líderes, mas eu não consigo ter um relacionamento com ele, de em casa, bebê, vamos lá bebê, vamos lá, tá na minha casa, essa coisa mais íntima. Quero ter um relacionamento maravilhoso, mas ele lá, eu aqui. Não gosto, não sei porque não consigo me relacionar diretamente com eles dessa maneira, e principalmente com pessoas que são de alto escalão. Eu não gosto muito, sou amigo de várias pessoas que são de grande importância aqui na sociedade curitibana, pessoas de grandes cargos, mas gosto de ter amizade dessas pessoas, mas aquela amizade politicamente correta, a boa vizinhança, eles lá, não aquela coisa mais profunda de puxar o saco, de estar lá, etc. Eu não me sinto bem fazendo isso. E aqui nós vemos o próprio Esav, o próprio Yaakov não querendo se assimilar com Esav. Quero ter apenas um bom relacionamento. Os rebanhos e o gado, seu meio de subsistência, dependem de você. Então você também deve proteger o seu meio de subsistência, o seu trabalho, aquilo que você faz. Não deixa no seu trabalho, o que você ganha, ser também influenciado pelos pontos negativos de Esav. Não apressar
as coisas frágeis, não desgastar as coisas, situações, circunstâncias. Muitas vezes a gente acaba desgastando uma relação, ou o teu trabalho, ou as coisas. Então aprenda a entender a fragilidade das coisas, ok? Para que você viva e não acabe gastando o teu meio de subsistência, as crianças, etc. Isso traz uma mensagem de equilíbrio que nós devemos ter, seja no trabalho, na faculdade, na família, no relacionamento. Proteja e preserve a vida de sua geração, ou seja, dos seus filhos, do meio e o seu meio de subsistência. Nós temos que lutar para isso, ok? De manter, nós devemos proteger não só a nossa família, como o nosso meio de subsistência, que era o gado, ok? Deixe o próximo seguir o caminho dele e o seu próprio ritmo, ou seja, nós judeus, nós não queremos ser melhores do que ninguém, nem piores, mas nós temos a nossa maneira de viver, o nosso ciclo anual, né, dos Yom Tovim, a cada semana Shabbatot, cada ano Rosh Hashanah, Yom Kippur. Nós temos o nosso modo de viver, o nosso calendário, o nosso ciclo anual. Deixe cada um seguir o deles, né? O cara quer ser rico, quer passar por cima de todo mundo, tá tudo bem. Você tem a sua maneira de viver, ok? Siga o seu ritmo, não siga o ritmo do mundo contemporâneo, da materialidade. Prossiga lentamente de acordo com a força de trabalho do resultado do meio da sua subsistência, que é a nossa responsabilidade. Ou seja, vá de acordo com aquilo que você ganha. Você está trabalhando, então colhe os frutos daquilo que você está trabalhando. Hoje aqui no Brasil existe um grande problema das pessoas quererem enriquecer facilmente, enganando, enrolando, trapaceando, porque querem comprar um carro de luxo, querem crescer. Eu me lembro que o primeiro carrinho que eu queria comprar um Fusca, porque a minha mãe disse que toda pessoa, quando comprar, primeiro tem que ter um Fusca. Depois você vai crescendo gradativamente comprando um carro mais chique. Mas eu nunca quis ter um carro chique, etc. Então, tem muitas pessoas que querem crescer rápido na vida, ser promovidas. Vá fazendo, então prossiga lentamente, cresça financeiramente, né, de acordo com a força do teu trabalho. Vai fazendo o teu trabalho devagarinho e o resultado, sempre digo, ganhe dinheiro como consequência, não como causa. Invista amor e faça coisa com vontade, e aí o sucesso, o dinheiro vai vir consequentemente, ok? Então, aí fala aqui, de acordo com a sua responsabilidade, né? De acordo com o passo da criança, ou seja, aprenda passo a passo, todo dia, até chegar ao seu destino final, ou seja, o Monte Seir. Então, que nem criança, aprenda a cada dia um pouquinho, a cada dia faça um pouco mais de mitzvot, cumpra. Diz os nossos sábios, é melhor você cumprir uma mitzvah bem feita do que tentar cumprir 10 mitzvahs ao mesmo tempo e não fazer elas. O Monte Seir. Yaakov foi mentiroso? Deus o livre, não permita, Fab Shalom. Não é? Porque ele disse que ele ia se encontrar com Esav e não foi? Ele enganou? Como é que pode isso? Né? O que é o Monte Seir? Vamos explicar um pouco mais sobre isso. Não aceite as influências de Esav, ou seja, pois eles não precisam, pois eles não são precisos por Yaakov, ou seja, vou deixar aqui uns homens com você. Não busque nenhuma influência fora o meio judaico. Eu sempre falo isso. Nós não precisamos das influências. Nós temos a nossa própria filosofia, nossa própria ideologia, ok? Então não precisamos buscar influências dessas outras pessoas. Nós temos a verdade. Eu sempre falo, eu sou uma pessoa preconceituosa. O que é preconceituosa? Eu tenho conceitos pré-concebidos. E o que é preconceito? Eu tenho um conceito já estabelecido, que é a Torá. O que a Torá me diz para mim é verdade. Hashem Emet, Torá Emet, Moshe Emet, para mim já é verdadeiro. Então eu tenho conceitos pré-estabelecidos já, ok? Não no sentido pejorativo de discriminatório, mas concebidos sobre vários assuntos. Nós já devemos ter questões já concebidas, que é o que a Torá manda pra gente, ok? Então fala, não aceita essa influência, deixe-se apenas permanecer em termos amigáveis, como eu falei ainda agora, né? Ou seja, com Esav, sem esperar e querer nenhum tipo de retribuição. Não espere nada do próximo, do não judeu, apenas do eterno. Deixe Esav voltar sozinho para Seir. Interessante que fala que ele veio com 400 homens, né? E depois fala que ele voltou sozinho. Como ele voltou sozinho? O que foi que aconteceu? Midrash vai explicar sobre isso.
Finalizando aqui um pouquinho mais, fala que Yaakov deve seguir para Sucot e construa para si uma casa e faça cabanas para o seu rebanho. Olha que interessante, casa, Beit, fala sobre em casa você mora, você se estabelece, habita, ou seja, casa é algo mais seguro, ok? A cabana, Sucot, a gente sabe que é algo humilde, é algo frágil, é algo passageiro, ok? Que não tem grandes segurança. A gente sabe que a casa, o eterno é a nossa segurança, é a nossa porção, os seus bens de subsistência, a nossa providência, a providência material devem ficar nas cabanas, pois a nossa verdadeira porção e providência e estabilidade eterna vem do eterno. Quando chega Sukkot, nós somos obrigados e somos convidados a morar em cabanas durante 7 dias. Por quê? Porque é o tempo da colheita, onde nós recebemos tudo. O eterno manda justamente a gente habitar nesse tempo, porque que é onde nós estamos colhendo, ganhando bastante dinheiro, tendo a nossa recompensa material ali. O eterno manda justamente nesse período a gente ler Coelet, que é Eclesiastes, que é para trabalhar a nossa humildade, saber que tudo que vem material, todas as bênçãos, as riquezas que nós venhamos a ter, é algo passageiro, que a nossa verdadeira porção é o eterno. Então nós somos convidados a morar, a cumprir essa mitzvah e morar em cabanas, que é algo que na terra de Israel é um período de chuvas, é um momento em que a gente é um momento frágil. Então por que estabelecer casa? E quando se trata do rebanho tem que ser Sukkot. A casa é o seguinte: monte uma morada para Deus, habite na casa, você vai trabalhar o teu lado espiritual, você vai se manter algo firme, sólido, você vai morar, trazer Deus para morar com você, habitar na sua casa, é algo mais seguro, ok? Já o gado, a cabana, é o teu meio de subsistência, ou seja, isso deve ser tratado de forma o quê? Mais delicada, ou seja, construa uma casa, ok? Ou seja, para si, que é a segurança, e cabana para o seu rebanho, ou seja, aquilo, a sua confiança, o seu lado monetário não deve estar no teu gado. O gado deve habitar na cabana, que é algo temporário. Tudo depende de Hashem. E o teu lado espiritual, a tua vida deve estar pautada em casa. Deu para entender? Casa, segurança. Sukkot, teu lado material, não é que você vai largar o lado material, vai deixar aí teu meio de subsistência, mas você tem que ver que a tua verdadeira segurança está na casa, no teu lado espiritual, não em Sukkot, porque Sukkot é algo que é frágil. Então você deve tomar cuidado, deve estar o tempo olhando, tomar todo um cuidado ali, ok? Com o teu lado material, e não achar que aquilo é proveniente, que é a tua segurança. Tua segurança é a casa, é a Beit, é o Beit Hamikdash, é a morada para Deus, ok? Sukkot você se estabelece. Chega, e aí vem mudando agora um pouco, que ele chega até Shechem inteiro. O que é chega Shechem? Shechem é uma localidade, mas dentro da terra de Israel, que fala que ele chegou inteiro em saúde, ou seja, ele foi curado quando o anjo tocou, que deslocou ali o nervo dele, ele chegou inteiro, ele tinha sido curado, ele se recuperou com saúde, em riqueza, conhecimento de Torá, ou seja, ele se recuperou financeiramente, foi sarado da luta com o anjo, etc. Montou um acampamento diante da cidade. Por que da cidade? Porque deixe-me apenas permanecer em termos amigáveis, ou seja, ele poderia ter feito que nem Lot, né? Ele poderia ter se mudado para dentro da cidade de Shechem. Você vê, ele não morou dentro da cidade de Shechem, ele montou a cabana dele na frente, ou seja, eu vou morar aqui, mas eu não vou me assimilar com vocês, eu vou ter uma relação amigável com vocês, eu posso ir lá comprar, etc, mas não morou dentro da cidade, mas sim em frente. Comprou parte do campo aberto, onde ergueu a sua tenda por 100 citas dos filhos de Hamor, que era o pai de Shechem, ok? E aqui mostra, por que a Torá traz essa mensagem aqui? Porque é a segunda posse adquirida legalmente pelo nosso povo, pelos nossos patriarcas, e lá ou ali ele ergueu um altar, né, perante Deus ali, e chamou de Israel pela sua salvação que ele teve. O seguinte, baseado no Likutei Sichot, volume 20, diz sobre o seguinte: um judeu nunca deve se sentir em casa enquanto ainda estamos no exílio. Assim nós devemos sempre nos lembrar de que o exílio é só uma condição temporária, que nem a questão de Sukkot, ok? É temporário, que daria é frágil, pois na verdade nós estamos no decurso ou a caminho de uma viagem em direção à redenção final, como Yaakov, cuja viagem só será completa na era messiânica, quando o Mashiach chegar, que vem o Mashiach em nós.
nossos dias, ok? Bem, nós somos instruídos pelo Talmud a falar com o não-judeu exatamente da mesma forma que Yaakov falou com Esav, ou seja, contar uma mentira, mas contar uma mentira verdadeira. O que isso significa, contar uma mentira verdadeira? Yaakov mentiu? Na realidade, nossos sábios dizem que ele não mentiu, porque sabe-se que lá na frente, através da profecia e até mesmo através da Haftarah, a porção dessa semana vi falando sobre o Monte Seir, que futuramente na era messiânica os filhos de Israel subirão ao Monte Seir. Então Yaakov, como era profeta, ele sabia que ele iria ao Monte Seir. Ele não iria agora, mas no futuramente ele iria, e ele vai cumprir essa palavra de ir para julgar o Monte Seir, ok? Então o Talmud aqui fala que nós devemos, na realidade, enganar. Não, ele não está pedindo para enganar, né? Mas o que o Talmud fala que nós devemos falar da mesma forma é que você vai ver que Esav colocou as mulheres na frente, e depois Jacob vem falando da mesma forma, né? Colocando, ou seja, fala a mesma linguagem. Se ele é material, fala da questão material, entendeu? Se ele está falando que é para ir, então tá, diga, eu vou, mas não agora. Então age de estratégia, ok? Então a gente fica por aqui. Vamos fazer a leitura posterior do estudo da leitura da Torá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu torat emet v'yirayeh lanu betochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen ve'amen. Shalom aleichem lechitraot.